Bom dia, meus amores. Boa quarta-feira. Hoje, 2 de dezembro de 2020. Vamos lá dar início ao nosso dia hoje. Vamos trabalhar português, conjugação dos verbos, páginas 232 e 233. E a atividade vai ser das páginas 234 e 235. Lembrando de prestar bem atenção à explicação. Também ler as páginas 232 e 233 para conhecer, entender e responder. Tá bom? Vamos lá. Marquem também a sua presença na aula e anote suas dúvidas para tirar na aula online. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação e indica o momento em que ela ocorre é o verbo. Então, vamos lá novamente. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação e indica o momento em que ela ocorre é o verbo. Aquele pedreiro trabalhou muito. Trabalhou é um verbo de ação, que ele está no pretérito, ele está no passado. Venta muito na primavera. Venta é um fenômeno da natureza e ele está no presente, que está acontecendo agora. Ana ficará feliz com a tua chegada. Ficará é um verbo que indica estado e ele está no futuro. Maria enviuvou na semana passada. Houve uma mudança de estado, né? Houve uma mudança de sentimento, como eu posso dizer, de situações. E ele está no pretérito, que é o passado. Conjugação verbal. Existem 3 conjugações verbais. Vamos ver elas, quais são? A primeira conjugação, que tem como vogal temática o A, que nós podemos dizer que a primeira conjugação são verbos terminados em AR, que é o cantar, pular, sonhar e etc. A segunda, que tem como vogal temática o E, que junto com o ER ele faz o verbo er, que é um verbo de segunda conjugação. Exemplo: vender, comer, chover, sofrer e etc. A terceira, que tem como vogal temática o I, que junto com R faz ir, que é um verbo de terceira conjugação. Partir, dividir, sorrir, abrir e etc. Primeira conjugação, verbos terminados em AR, cantar, sonhar, amar. Segunda conjugação, são verbos terminados em ER, vender, chover, sofrer. Verbo de terceira conjugação, são verbos terminados em IR, partir, sorrir, abrir. Observação: o verbo por, assim como seus derivados, compor, repor, depor e etc., pertence à segunda conjugação, porque na sua forma antiga, a sua terminação era em ER. Exemplo: poer. A vogal E, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo põe, pões e põe. As pessoas do verbo, eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa, que são abordadas em 2 situações, as do singular e do plural. Nós, plural de eu. Vós, plural de tu. Eles ou ela, plural de ele ou ela. Então, eu tenho as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Eu canto. Segunda pessoa do singular, tu.
tu cantas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, ele canta. Primeira pessoa do plural, nós cantamos. Segunda pessoa do plural, vós cantais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, eles cantam. E aqui está a conjugação do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Tempos e modo de verbo. No presente, fato ocorrido no momento em que se fala. Exemplo, faz, do verbo fazer. Pretérito, que é o passado. Fato ocorrido antes, fez. Futuro, fato ocorrido depois, fará. A atividade. Destaque os verbos conjugados em cada frase e determine o tempo verbal. Segundo, considere as frases do quadro e responda as questões. Quais são os verbos de cada frase? Escreva-os. As situações acontecem no mesmo momento ou em momentos diferentes? Em qual das frases a situação parece acontecer no momento da fala? Em que tempo verbal ela se encontra? D. Que frase descreve a situação que ainda não aconteceu? Justifique sua resposta. O que você pode dizer a respeito do momento da frase? Mariana estudou muito, mesmo durante as férias. Terceiro quesito, complete as frases com o verbo entre parênteses, conjugando-o no tempo indicado. Observe a pessoa do discurso. Quarto, leia o poema abaixo, você vai ler esse poema e em seguida você vai retirar os verbos do texto e determinar a sua conjugação, a conjugação de cada um. Então, beijos com as luzinhas de Natal. E daqui a pouco voltaremos no nosso segundo momento de hoje, quarta-feira. Daqui a pouco voltaremos com geografia.